Olá, tudo bem com você? Vamos continuar lendo esse livro excelente, Educando Meninos, de James Dobson. E agora nós estamos no quarto capítulo, na página 48. E o título é Espíritos Feridos. Alguns de meus leitores podem estar perguntando a essa altura, por que só os meninos? Por que não considerar também as necessidades das meninas? A resposta é que os meninos, mais do que as meninas, estão em perigo hoje. Temos ouvido durante 3 décadas sobre as meninas serem discriminadas, sexualmente molestadas, desrespeitadas e deixadas de lado na escola. Existe alguma verdade nessa afirmação? Existe alguma verdade nessas afirmações, e providências estão sendo tomadas para lidar com elas. Mas um coro de cientistas sociais está advertindo agora sobre esta crise entre os homens, diferente de tudo o que vimos antes. Enquanto muitos jovenzinhos estão enfrentando-a adequadamente, uma considerável minoria vem lutando com pressões sociais e forças complexas que as crianças de ontem não tinham de suportar. Para alguns, apenas tentar sobreviver emocionalmente pode ser mais bem descrito como esmagador. Vamos examinar as descobertas que nos levaram a concluir que muitos rapazes estão sossobrando hoje. E a vasta maioria deles está sendo negativamente influenciada pela cultura. Os meninos, quando comparados com as meninas, têm 6 vezes mais probabilidade de ter dificuldades de aprendizado, 3 vezes mais de se viciarem em drogas e 4 vezes mais de serem diagnosticados como emocionalmente perturbados. Eles correm maior risco de esquizofrenia, autismo, vícios sexuais, alcoolismo, molhar a cama e todas as formas de comportamento antissocial e criminal. Tem 12 vezes mais probabilidade de assassinar alguém e o índice de acidentes automobilísticos deles é 50% maior. Cerca de 77% dos casos nos tribunais relativos à delinquência envolvem homens. Mais ainda, os meninos abaixo de 15 anos têm 2 vezes mais probabilidade de dar entrada em hospitais psiquiátricos e 5 vezes maior probabilidade do que as meninas de se suicidarem. Cerca de 80% dos suicídios nos Estados Unidos envolvem rapazes de menos de 25 anos de idade. O suicídio entre adolescentes negros aumentou 165% só nos últimos 12 anos. Os meninos fazem parte de 90% dos programas de tratamento de viciados em drogas e 95% dos jovens que compareceram aos tribunais de delinquência juvenil. O Dr. Michael Gurian, psicoterapeuta e autor do best-seller The Wonder of Boys, disse que a confusão e o descontentamento masculino são especialmente evidentes na educação pública. Desde os graus elementares até o ensino médio, os meninos recebem notas mais baixas do que as meninas. Os meninos da 8ª série repetem 50% mais vezes do que elas. No ensino médio, os meninos ocupam 2/3 dos lugares nas classes especiais de educação. Menos meninos frequentam e terminam a faculdade. 59% dos candidatos ao mestrado são agora mulheres e a porcentagem de homens diplomados em cursos profissionalizantes está diminuindo a cada ano. Quando os alunos da 8ª série são perguntados sobre o seu futuro, as meninas têm hoje 2 vezes mais probabilidade do que os meninos de responder que querem uma carreira administrativa, profissões liberais ou negócios. Os meninos têm mais dificuldade para se ajustarem à escola, têm cerca de 10 vezes mais probabilidade de sofrer de hiperatividade do que as meninas e representam 71% de todas as suspensões escolares. Talvez a evidência mais perturbadora da crise se encontre no recrudescimento da violência entre os jovens, especialmente os tiros aterradores
nas escolas. Haverá provavelmente outros incidentes sangrentos a serem mencionados quando este livro for publicado. A maioria dos jovens assassinados até agora têm sido rapazinhos brancos que não puderam explicar por que desejavam matar seus colegas e professores. A maioria dos jovens assassinos até agora têm sido rapazinhos brancos que não puderam explicar por que desejavam matar os seus colegas e professores. Quando foi pedido aos sobreviventes que explicassem os seus motivos, eles responderam simplesmente: não sei. Vários se referiam a provocações dos colegas, similares às que nós adultos experimentamos e aprendemos a enfrentar quando crianças. Um dos assassinos era um garoto de 15 anos chamado Kip Kinkel. Ele assassinou os pais e depois atirou em 27 dos seus colegas da escola secundária de Springfield. 2 deles morreram. Esta é uma transcrição parcial da entrevista com Kinkel, feita pelos investigadores algumas horas depois de ter matado o pai e depois a mãe. Policial não identificado. Você foi por trás dele e atirou na cabeça, não é? Kinkel. Basicamente sim. Policial. Quantas vezes atirou nele? Kinkel. 1 vez. Policial. E onde o tiro pegou? Kinkel. Bem na orelha. Oh, meu Deus. Eu amava meu pai. Por esse motivo tive de matá-lo. Policial. Você amava seu pai e por esse motivo cometeu o crime? Kinkel. Sim. Oh, meu Deus. Meus pais eram bons. Eu não sabia o que fazer por quê. Oh, meu Deus. Minha mãe estava chegando a casa. Oh, meu Deus. Policial. Você sabia que era errado? Kinkel. Não tive escolha. Era a única coisa que eu podia fazer. Quem pode dizer com certeza o que levou o Kip a matar o pai, apesar do amor que professava por ele? Sabemos, porém, que existe um denominador comum entre esse jovem e muitos outros que massacraram seus colegas. É uma raiva interior que quase desafia a explicação. Um pesquisador acredita que esses garotos não sabem até o último minuto se vão cometer homicídio, suicídio ou ambos. Embora existam milhões de outros adolescentes que jamais vão recorrer à violência tão extrema, eles também estão lidando com o seu próprio tipo de alienação. É claro que alguma coisa deu completamente errado em nossos dias. Como podemos explicar este caldeirão de emoções que ferve dentro de muitos meninos e que pode prever o que acontecerá quando se tornarem homens? E quem pode prever o que acontecerá quando se tornarem homens? O que justifica também o número crescente de adolescentes do sexo masculino que simplesmente não estão conseguindo um lugar ao sol no mundo de hoje? Essas são perguntas desconcertantes e suas respostas são variadas e complexas. Vou falar nos capítulos seguintes sobre os fatores subjacentes e sugerir o que os pais e professores podem fazer para ajudar. Mas primeiro vamos examinar mais de perto a vida emocional dos adolescentes de hoje e a predominância de um fenômeno perturbador chamado espíritos feridos. Agora, mais do que nunca, os meninos estão passando por uma crise de confiança que atinge profundamente a alma. Muitos deles estão crescendo acreditando que seus pais não os amam e que são odiados ou desrespeitados pelos seus iguais. Isto resulta numa forma de ódio de si mesmo que, no geral, serve como prelúdio para a violência, uso de drogas, promiscuidade e suicídio. Ajuda também a explicar por que meninos e meninas fazem coisas que, de outra forma, não teriam sentido, tais como se cortar, fazer piercing em partes sensíveis do corpo, fazer tatuagem da cabeça aos pés, tomar drogas perigosas e ou identificar-se com a morte, perversões e rituais satânicos. A alguns deles foi dito: choram ao atirar. Para alguns jovens, a síndrome do espírito ferido começa muito cedo, como consequência da violência e negligência. Meninos e meninas pequenos cujas necessidades básicas permanecem insatisfeitas talvez nunca se recuperem. Eles chegam a experimentar graves danos psicológicos e neurológicos, como veremos a seguir. Por que isso está acontecendo?
77% dos pais que maltratam ou negligenciam os filhos se violentam mediante o uso excessivo de álcool ou por serem viciados em outras substâncias que alteram a mente. É muito difícil que alguém ame ou cuide de uma criança enquanto está bêbado ou drogado. Nem todo absurdo está, porém, ligado ao uso de substâncias químicas. Muitos pais estão simplesmente ocupados demais, desatentos, ou são muito imaturos e egoístas para satisfazer as necessidades urgentes dos bebês e das criancinhas. O divórcio, quando ocorre, desvia a atenção dos adultos dos filhos e enfoca em suas próprias circunstâncias penosas. Este distanciamento dos pais em nosso mundo de ritmo apressado e vertiginoso irá surgir repetidamente em nossa discussão sobre os meninos. Ele é o problema subjacente que constitui o flagelo das crianças de hoje. A negligência crônica de meninos e meninas durante os 2 primeiros anos de vida é devastadora psicológica e neurologicamente para eles. O cérebro é um órgão dinâmico e interativo que exige estímulos do mundo exterior. Quando as crianças são ignoradas, maltratadas ou atiradas de uma babá para outra, perdas terríveis ocorrem na capacidade mental. Quanto mais severo o abuso, tanto maior o dano. Isso foi confirmado por centenas de milhares de dólares federais investidos na pesquisa médica e comportamental, enfocado não só nas crianças pequenas, mas também nos adolescentes que foram terrivelmente abusados quando crianças. Alguns deles foram deixados nos berços dias a fio, usando fraldas sujas que queimaram sua pele sensível, ou foram espancados e queimados por pais mentalmente enfermos ou viciados em cocaína. Negligência extrema ou rejeição desta natureza, conforme os pesquisadores, fez com que o corpo da criança produza quantidades significativas dos hormônios cortisol e adrenalina. E essas substâncias químicas, movendo-se por meio do fluxo sanguíneo, alcançam as áreas alvo do cérebro responsáveis pela compaixão e consciência. Os danos feitos em pontos neurológicos críticos nunca são reparados e acabam por limitar a habilidade do indivíduo de ter sentimentos em relação a outros mais tarde na vida. Essa a razão de muitos dos jovens mais violentos terem o cérebro literalmente danificado. Esses estudos ajudam a explicar por que um número cada vez maior de adolescentes parece não ter consciência quanto a matar ou mutilar vítimas inocentes. Um garoto de 14 anos atirou num homem sentado em seu carro num cruzamento. Quando lhe perguntaram por que fizera isso, respondeu que o homem olhara de modo estranho para ele. Outro rapazinho assassinou um cliente numa loja só para divertir-se vendo-o morrer. Esses jovens assassinos são quase todos os homens e não expressam remorso nem lamentam a sua brutalidade. Robin Carr Morse, coautor do livro Ghosts in the Nursery, Hots of Violence, disse que uma nação de crianças ignoradas e emocionalmente rejeitadas criou uma linha de montagem de crianças que leva diretamente para as nossas prisões. Existem outros fatores que ferem o espírito. É claro, um deles é a extrema ênfase na imagem física que agora invade a alma de crianças bem pequenas. A vida pode ser difícil para um menino que seja estranho ou diferente de maneira óbvia, que tenha o nariz curto, a pele cheia de marcas de espinhas, cabelos muito crespos ou muito lisos, ou pés muito grandes, que seja vesgo, tenha orelhas de abano ou quadris muito grandes. Os que têm cabelo vermelho podem ser provocados desde a pré-escola.
De fato, o jovenzinho pode ser fisicamente perfeito, exceto por um único traço embaraçoso. Todavia, sob uma barragem de provocações, ele vai preocupar-se com essa única deficiência, como se ela fosse a coisa mais importante da vida. E durante certo período de tempo, ela é justamente isso. O autor Frank Peretti cunhou o termo espíritos feridos e usou-o como título de seu excelente livro baseado nas experiências de sua infância. Ele nasceu com o tumor no queixo que o desfigurava e era objeto de provocações cruéis durante seus primeiros anos. Ele se considerava um monstro porque era assim que as outras crianças o chamavam. Frank é acompanhado por milhares de outros que passaram por anos de rejeição e ridículo por causa de uma anormalidade física ou característica pouco apresentável. Essa vulnerabilidade aos iguais tem feito sempre parte da experiência humana, mas as crianças e adolescentes de hoje são ainda mais sensíveis a ela. A razão é que a cultura popular se tornou um dominador tirânico que exige cada vez mais conformidade ao seu ideal transitório de perfeição. Por exemplo, se você teve ocasião de assistir um filme antigo de Elvis Presley, deve ter notado que as garotas que apareciam de biquíni eram um tanto gordinhas, mas ali estavam elas, rebolando com suas formas corpulentas para delícia de Elvis e dos outros membros exageradamente sexuais de sua banda. Essas atrizes que pareciam tão atraentes em 1960 não poderiam trabalhar no seriado Baywatch hoje. A maioria delas teria de passar 1 ano ou 2 na academia e colocar silicone nos seios para ser aceita. Na época do pintor Rembrandt, as mulheres consideradas excepcionalmente bonitas eram certamente gordas. Hoje, a extrema magreza e corpos firmes se tornaram o ideal, algumas vezes à beira da masculinidade. Em resumo, o padrão de perfeição mudou e ficou fora do alcance da maioria dos jovens. A mídia e a indústria de entretenimento são, em geral, parte responsáveis pela investida que estamos testemunhando hoje. Elas enaltecem as imagens de perfeição corporal, como nas supermodelos. O efeito nas crianças e adolescentes é profundo, não só neste país, como também ao redor do mundo. Vimos isso ilustrado dramaticamente quando a transição do satélite de TV ocidental penetrou nas ilhas do Pacífico Sul pela primeira vez. Ele projetou imagens de atrizes atraentes muito magras que atuavam na série Melrose Beverly Hills 90.210 e outras destinadas aos adolescentes. 4 anos mais tarde, uma pesquisa entre 65 garotas da ilha Fiji revelou como as suas atitudes haviam sido moldadas ou deformadas pelo que tinham visto. Quase imediatamente, as meninas começaram a se vestir e pentear o cabelo como as mulheres ocidentais. A doutora Anne Becker, diretora de pesquisas de Harvard Eating Disorder Center, também observou grandes mudanças nos hábitos alimentares entre as adolescentes dessas ilhas. As que assistiram TV 3 vezes por semana ou mais tinham 50% mais probabilidade de se considerarem muito grandes ou muito gordas do que as que não assistiam. Mais de 62% haviam tentado fazer regime nos 30 dias anteriores. Um jovem não precisa ser obeso para sentir esta pressão. Um estudo conduzido na Universidade da Califórnia há alguns anos revelou que 80% das meninas da 4ª série estavam tentando fazer regime por acharem que eram gordas. Outro estudo também defasado agora revelou
que metade das crianças na escola elementar com idades entre 8 e 11 anos afirmaram insatisfação com seu peso. Acredito que esses números seriam ainda mais chocantes hoje. A doutora Mary Sanders e suas colegas da Stanford University School of Medicine especularam que as causas básicas da anorexia nervosa, bulimia e outros distúrbios da alimentação talvez se encontrassem nessas primeiras experiências. A médica e suas colegas acreditam que a juventude de hoje está imersa numa cultura onde as mensagens sobre dieta predominam. Adivinhe o porquê? Porque as mensagens sobre gordura são tão incrivelmente ameaçadoras que até os magros se aterrorizam com a possibilidade de ganhar peso. Não é de se admirar que esses distúrbios estejam difundidos entre os jovens. Esta obsessão com o peso parece ter afetado a falecida princesa Diana, do Reino Unido, que alguns diriam era a mulher mais charmosa e linda do mundo. Ela foi certamente uma das mais fotografadas, como evidenciado pelos paparazzi, que a perseguiram até o momento final de sua vida. Ninguém gerou o nível de apoio às causas de caridade tanto quanto Diana, princesa de Gales. Em vista de seu glamour e beleza e sua enorme influência em todo o mundo, não é quase incompreensível que Diana tivesse uma baixa imagem de seu corpo, que não gostasse do que via no espelho e que durante algum tempo lutasse com um distúrbio de alimentação? Como uma mulher tão rica e popular poderia chegar a odiar a si mesma e cair em depressão? A maneira como Diana se via talvez não fosse tão estranha como poderia parecer. Nosso sistema de valores é tal que poucas mulheres sentem-se satisfeitas com o seu corpo. Até as competidoras dos concursos para Miss América e Miss Universo admitiram, se forem sinceras, que se preocupam com suas imperfeições físicas. Se aquelas que são abençoadas com grande beleza e charme lutam muitas vezes com sentimentos de imperfeição, imagine como seus adolescentes imaturos, desajeitados, sentem-se com relação aos corpos imperfeitos com que nascem. O culto à beleza é uma maldição internacional que faz com que centenas de milhares de pessoas, a maioria delas jovens, sofram de complexo de inferioridade. Até a falecida princesa foi vítima. Os exemplos que forneci se concentram principalmente nas meninas e mulheres, porque eles são também relevantes para os meninos e homens? Porque esta preocupação com a perfeição física e a imagem corporal se tornou um problema tão sério para os homens quanto para as mulheres. A pesquisa revela que não existe mais diferença entre os sexos nesse sentido. Os meninos querem desesperadamente ser grandes, poderosos e belos. Aos 4 anos, eles já flexionam seus pequenos bíceps, fechando os punhos e mostrando a elevação onde o músculo irá crescer um dia. Espera-se que sim. Ponham a mão aqui, papai, dirão eles. É mesmo, filho? Os pais irão supostamente responder. Você é realmente forte. Os garotinhos usam capas de super-homem e do Batman, roupas de cowboys e as pequenas e engraçadas tangas que Tarzan usava para mostrar que são poderosos. Quer dizer, legais. Esse desejo de poder masculino é que leva os meninos a brigar, trepar, lutar, empertigar-se e exibir-se. É assim que são. É por tudo isso que, quando o desenvolvimento do menino é lento ou ele é mais baixo que os amigos, ele passa no geral a sofrer de baixa autoestima. Coloque-se na posição de um menininho que é provocado e empurrado pelos colegas de classe, que é até menor do que as meninas que não têm força para competir nos esportes, que é chamado de tampinha, coisinha ou mosquito. Depois de alguns anos, seu espírito começa a sangrar.
Eu vou pausar aqui, porque essa leitura é bem comprida, e no próximo áudio eu continuo. Estamos na página 56. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo áudio.